Nessa videoaula a gente vai falar sobre a lei da indução de Faraday, que é uma continuação direta da discussão que a gente teve na videoaula passada, onde a gente olhou para a força eletromotriz que aparece devido ao movimento. A situação que a gente tinha era uma região onde havia um campo magnético uniforme e eu tinha um circuito nessa região. E à medida que eu movimento esse circuito em relação a esse campo magnético, surge uma corrente elétrica, enfim, uma força eletromotriz que, enfim, vai estar relacionada a uma corrente elétrica nesse circuito. Aí agora a gente pode passar para o estudo das conclusões de Faraday, né, que ele obteve a partir da observação desses experimentos, né, que relacionam esse movimento relativo entre o campo magnético e a espira, né? Sempre que eu tiver esse movimento relativo, eu vou ter uma corrente aparecendo no meu circuito. Então, o primeiro experimento, vamos dizer assim, é quando eu tenho uma espira, tá? Exatamente a mesma situação que a gente viu na videoaula passada, uma espira que é puxada para a direita através de um campo magnético uniforme, tá? Que está entrando na página. O resultado desse experimento é que uma corrente elétrica surge na espira, né? Uma corrente elétrica surge no circuito. Ou seja, se eu tenho uma corrente elétrica nessa espira, eu tenho uma força eletromotriz associada. E aí a conclusão é que essa força eletromotriz é devido à variação no fluxo do campo magnético que atravessa a área delimitada por essa espira que está em movimento. Então, de certa forma, no final das contas, eu relaciono a corrente que aparece na espira e o fluxo do campo magnético e a variação no tempo do fluxo do campo magnético. Então, vamos colocar assim, experimento 1, que é o que a gente fez na aula passada, basicamente. Né? O experimento 1, eu tenho novamente uma região com um campo magnético, tá? No caso aqui, um campo magnético uniforme. Tá? Mesma situação da aula passada. Tá? E nessa região, eu tenho uma espira retangular. Aí eu tenho aqui uma resistência, pode ser uma lâmpada que eu estou tentando acender, usando a corrente que vai ser induzida por esse movimento relativo. Tá? Então aqui eu tenho a minha espira puxada para a direita, tá? E a partir desse movimento, a conclusão, o que aparece como resultado experimental, é que surge uma corrente no sentido anti-horário. Tá? Então, esse é o resultado do experimento. O resultado desse movimento relativo entre a espira e o campo magnético é que uma corrente I surge na espira. Tá? Então tem uma corrente induzida aí. Essa corrente induzida, enfim, a consequência que a gente vê é que uma conclusão desse experimento é que surge uma força eletromotriz devido ao movimento. Né? Conclusão, surge uma força eletromotriz devida ao movimento. É um movimento relativo entre a espira e o campo. Tá? A gente pode dizer que essa força eletromotriz é menos, está relacionado a menos a taxa de variação do fluxo do campo magnético, onde esse φ maiúsculo, lembrando, é o fluxo do campo magnético. Sempre que eu tiver esse fluxo variando no tempo, eu tenho uma força eletromotriz e aí eu tenho relacionado a isso uma corrente. Tá? O experimento 2, ele também vai tratar de um movimento relativo entre a espira e o campo magnético. Só que agora o que vai ser feito aqui é não mais puxar a espira para a direita, mas sim variar a posição do campo magnético, ou seja,
eu tenho aqui um campo magnético produzido por um ímã, por exemplo, e o que eu vou fazer é puxar esse ímã para a esquerda. Eu vou mover esse ímã, ou seja, eu vou mover essa região onde eu tenho o campo magnético definido. Tá? Então a situação é a seguinte: eu tenho novamente essa região, tá? Onde eu tenho o campo magnético definido, tá? Essa região aqui, mas ela não é mais uma região estática, é uma região que eu vou imprimir um movimento através do ímã que produz esse campo magnético. Né? Então eu vou puxar esse ímã para a esquerda, eu vou imprimir uma certa velocidade e manter a minha espira fixa. Tá? A minha espira retangular eu vou mantê-la fixa. Ou seja, eu vou ter um movimento relativo entre o campo magnético e a espira, o que vai fazer com que eu tenha uma variação no fluxo do campo magnético. Tá? Então a espira está parada, tá? Mas eu tenho o movimento relativo entre essas duas quantidades. E qual é o resultado? Novamente, surge uma corrente. Tá? Então, o que está em jogo aqui não é o movimento da espira, é o movimento relativo. Porque se eu mantenho a espira parada e o campo magnético se movimentando, né, variando o fluxo do campo magnético, novamente surge uma corrente na espira. Tá? Então, novamente aqui o resultado experimental, surge uma corrente I na espira. Tá? E a conclusão é a mesma conclusão do item anterior, né, do experimento 1. Vai surgir uma força eletromotriz, tá, que vai estar relacionada à variação do fluxo do campo magnético no tempo. Muito bem. Agora o experimento 3 é diferente. Tá? O experimento 3, eu vou manter o ímã, tá, e a espira em repouso, mas eu vou mudar a intensidade do campo magnético. Tá? Então, você pode imaginar que eu tenho um eletroímã aqui, em que eu posso variar a intensidade do campo magnético produzido pelo eletroímã através da corrente que o produz, tá? Da corrente elétrica que o produz. Tá? Então, eu tenho aqui um aparato experimental em que eu posso variar a intensidade do campo magnético, ou seja, a densidade de linhas de campo que vão atravessar essa área. Vai ser variável no tempo, vai ter mais campo ou menos campo atravessando essa região do espaço. Tá? Então, eu estou variando a intensidade do campo magnético nessa região. Tá? Então, é nisso que se baseia o experimento 3. Então, experimento 3, tá? A gente vai variar o campo magnético. Varia-se a intensidade de B, tá? Mantendo a espira e o ímã fixo. Tá? Então, de novo, né, novamente, temos aqui a nossa região com o campo magnético. Aqui já não é mais uniforme, tá? Ele está variando no tempo. Aqui eu tenho meu B, tá? Mas esse campo magnético está variando, tá? O campo B varia sua intensidade. Tá? E eu mantenho a minha espira fixa. Tá? Minha espira retangular aqui. Estou desenhando uma espira diferente para cada experimento, mas é a mesma coisa, tá? Não importa o formato da espira. Tá? Aqui eu tenho meu resistor. Tá? E as duas estão, tanto o ímã quanto a espira estão em repouso. Tá? Resultado, vai surgir também uma corrente na espira. Então, vejam, eu tenho essas correntes induzidas tanto devido ao movimento relativo quanto pela variação da intensidade do campo magnético. Mas o que está em jogo nas três situações é sempre a variação do fluxo, seja pelo movimento relativo ou seja pela variação direta do campo magnético. Tá? Nesse caso do experimento 3, em que tanto o ímã quanto a espira são estacionárias, a força que faz surgir a força eletromotriz, né,
o campo que tá em jogo aqui, a força que está em jogo aqui não pode ser a força magnética, já que eu tenho tanto a espira quanto o ímã eles estão em repouso. Então, se eu não tenho movimento, se eu não tenho velocidades associadas, eu não tenho força magnética, tá? Mas o que acontece aqui é diferente. A força que tá envolvida no movimento das cargas que realiza essa corrente na espira é a força elétrica. Tá? Não pode ser a força magnética porque eu não tenho movimento relativo. Então, nesse caso, o campo que exerce força sobre as cargas que estão em repouso é o campo elétrico. Então, eu tenho um campo elétrico induzido na minha espira que faz com que surja uma corrente. Tá? Então, a conclusão, e essa que é a grande conclusão da lei de Faraday é que o campo magnético que varia no tempo, como esse aqui, no experimento 3, produz um campo elétrico. Tá? Então, a conclusão, tá? Porque aqui eu não tenho movimento relativo entre a espira e o ímã. Então, nesse caso, um campo magnético que varia produz um campo elétrico. Tá? Essa é a conclusão do experimento 3. Então, aí agora a gente pode olhar com mais detalhe para esse campo elétrico induzido, né? Já que é ele que é o responsável pela força eletromotriz no experimento 3. Tá? Como é que fica? Então, basta a gente escrever que a força eletromotriz, a gente sabe por definição, ela vai ser a integral de caminho nesse circuito do campo elétrico escalar dl, o campo elétrico que foi induzido. Isso por um lado. Por outro lado, essa força eletromotriz também está relacionada à taxa de variação do fluxo do campo magnético. Então, eu tenho essa expressão para a força eletromotriz. Então, eu tenho isso, mas eu também sei que a expressão para o fluxo do campo magnético é a integral de superfície da projeção do campo magnético num elemento de área, né? Ou seja, quanto de linhas de campo estão entrando ou saindo dessa área, né? Passando no sentido do vetor normal ou no sentido oposto ao vetor normal definido nessa superfície. Esse é o fluxo do campo magnético. Então, no fim das contas, eu tenho o seguinte, eu posso pegar esse fluxo φ, substituir aqui nessa expressão para a força eletromotriz. Então, eu tenho que a integral de superfície, a integral de caminho, né, do campo elétrico, E escalar dl, vai ser igual a menos d dt, tá? Do fluxo, tá? Da derivada no tempo, da taxa de variação no tempo do fluxo do campo magnético, ou seja, a derivada da integral de superfície de B escalar dA. Tá? Então, eu usei o fluxo aqui em cima na derivada e usei essa igualdade para escrever essa equação de baixo. Tá? Então, agora eu posso passar essa derivada no tempo para dentro da integral, tá? Mas lembrando que o B ele é um campo vetorial que depende das posições e do tempo. Então, se eu jogar esse ddt aqui para dentro, ele vai entrar com uma derivada parcial, tá? Porque eu estou levando em conta só as dependências explícitas no tempo. Tá? Então, isso aqui vai ficar integral de curva do E escalar dl vai ser igual a menos a integral de superfície da derivada no tempo do campo magnético escalar dA. Tá? E essa aqui, pessoal, é a lei de Faraday na forma integral. O que ela nos diz? Né? Vamos só colocar aqui ela em destaque. Essa aqui é a lei de Faraday. Na forma integral. O que ela está dizendo é o seguinte, se eu tiver um campo magnético cujo fluxo varia no tempo, eu tenho a produção de campo elétrico. É basicamente isso, eu tenho a produção de campo elétrico no meu circuito. Se eu tenho um campo magnético
cujo fluxo varia em uma área circundada por C, então eu tenho produção de campo elétrico nesse circuito que circunda, né, que envolve essa área S, tá? Que é justamente o caso aqui onde eu tenho a minha espira, né? Essa área S, né, ela está envolvida por esse circuito C. Então, se eu tenho o fluxo do campo magnético variando nessa área S, então eu vou ter campo elétrico produzido nesse meu circuito. Tá? É isso que diz a lei de Faraday. Tá? Ela é bastante profunda, ela é bastante importante, ela mostra uma relação intrínseca entre os campos elétricos e magnéticos. Para escrever a forma diferencial, né, a forma local da lei de Faraday, a gente vai usar o teorema de Stokes. Tá? Nosso velho conhecido teorema de Stokes. Então, usando o teorema de Stokes, tá? Que diz o seguinte: a integral do rotacional de um certo campo, pode ser o campo elétrico, qualquer campo vetorial, tá? Estou usando a letra E aqui, porque a gente já vai usar esse teorema para o campo elétrico. Então, a integral do rotacional do campo elétrico em uma superfície, tá? Esse rotacional projetado na área, vai ser igual à integral em um circuito C, que envolve essa área S, desse mesmo campo vetorial E. Tá? Esse é o teorema de Stokes. Esse é o teorema de Stokes. E agora, à luz da lei da indução de Faraday, a gente pode substituir essa integral do campo elétrico nessa curva C, né, nesse circuito C, por essa outra integral de superfície em termos da variação do campo magnético. Tá? Então, é isso que a gente pode fazer. Então, essa integral, né, vamos colocar aqui essa integral do rotacional. Deixa eu copiar ele. Vou lá aqui. Tá? Isso aqui vai ser igual a menos a integral de superfície do del V, del T, escalar dA. Tá? Então, eu posso colocar tudo embaixo da mesmo sinal de integral, tudo integral de superfície na mesma superfície. E aí, por fim, eu tenho integral em S do rotacional de E menos del B mais del B del T. Isso aqui projetado em dA, isso aqui tem que ser igual a zero. Tudo isso tem que ser igual a zero. Para que essa igualdade seja satisfeita, então eu tenho que ter rotacional de E igual a menos del B del T. Tá? Então aqui está bem claro que a variação do campo magnético no tempo vai me permitir ter um campo magnético. Tá? Ou, perdão, a variação do campo magnético no tempo vai me permitir ter um campo elétrico. Tá? E a gente pode, inclusive, obter o caso estático, o caso da eletrostática, quando eu não tenho variação de campos, no caso em que B for algo que não depende do tempo. Então, no caso estático, a gente vê que eu vou ter rotacional de E igual a zero, que significa que eu não tenho um campo variando no tempo. A gente volta ao caso anterior que nós estávamos tratando. Tá? Muito bem, então essas são as duas versões da lei da indução de Faraday, tanto na sua forma integral quanto na sua forma diferencial. Vamos só escrever aqui embaixo, lei da indução de Faraday na forma diferencial. Tá? Muito bem. Muito bem. Agora a gente pode fazer os seguintes comentários, né? Em relação à origem do campo elétrico, a gente tem dois tipos. Tá? A gente tem aquele campo distinguíveis, é a mesma quantidade física, não quer dizer que são campos diferentes, tá? Mas a origem deles, eles têm alguma diferença. A gente tem os campos elétricos que são produzidos por cargas elétricas, né? Que podem ser cargas elétricas estáticas, né? Como a gente viu na eletrostática, e a gente calcula esse campo elétrico através da lei de Coulomb. Tá? Então, esses são os campos estáticos, campos elétricos estáticos.
Mas eu também posso produzir campos elétricos através da variação do fluxo do campo magnético, como a gente acabou de ver aqui na lei de Faraday. Tá? E esses campos elétricos são calculados pela lei de Faraday, mas são o mesmo ente físico, tá? É a mesma quantidade física. Tanto o campo elétrico de cargas estáticas quanto esse que é produzido devido à variação do fluxo do campo magnético. Tá? Então agora a gente tem esse outro ingrediente na nossa discussão. Agora no que segue, pessoal, a gente tem o tópico de indutância, tá? Que fica como leitura, e isso vai entrar como uma parte da última tarefa de eletrodinâmica. Mas agora eu gostaria de comentar algo que é mais fundamental, que é a inconsistência que aparece agora na lei de Ampère. Tá? Então agora a gente tem a lei de Faraday, e agora a lei de Faraday vai levar a uma inconsistência na lei de Ampère. Tá? E vamos ver como essa inconsistência vai aparecer e como a gente pode consertar a lei de Ampère agora, à luz, né, desse conhecimento novo que a gente tem, que é a lei da indução de Faraday. Tá? Então vamos lá. Então vamos colocar assim, inconsistência na lei de Faraday, na lei de Ampère, perdão. Tá? A origem de tudo isso é um resultado matemático. É um resultado matemático exato que diz o seguinte: para qualquer campo vetorial, a gente vai ler, isso aqui já é algo que a gente já usou, né, nas nossas deduções, mas para qualquer campo vetorial, vamos colocar assim, para qualquer campo vetorial, vamos dar um nome para ele aqui, campo V, um campo vetorial V, vale a seguinte relação, que o divergente do rotacional desse campo é sempre igual a zero. Tá? Isso sempre vai valer. Tá? Essa relação aqui, pessoal, se a gente pensar na lei de Faraday, ela funciona. Olha só. A lei de Ampère, a lei de Faraday funciona, tá? À luz dessa relação vetorial. Olha só. Para início eu tenho que rotacional de E, pela lei de Faraday, é igual a menos del B del T. Agora vamos aplicar o divergente aos dois lados dessa equação. Tá? Então vou aplicar divergente, tá? Em cima do rotacional de E, tá? E também vou aplicar o divergente nesse outro lado da equação, né? Eu tenho que ter a mesma operação aplicada aos dois lados da equação, porque trata-se de uma equação. Né? Então vejam, desse lado esquerdo, eu tenho divergente do rotacional de um campo vetorial. Mas por essa relação matemática aqui em cima, eu sei que o divergente do rotacional é sempre zero. Então esse lado esquerdo, ele já é igual a zero por conta dessa relação. Tá? E esse outro lado, e o lado direito, será que também vai ser zero? Olha só, isso aqui vai ser menos, deixa eu tirar esse sinal menos, del t, vamos colocar o divergente lá para dentro, divergente de B. Tá? Mas eu sei também, pela equação de Maxwell, né, que diz que não existem monopolos magnéticos, que o divergente de B também é zero. Então isso aqui é zero também, ou seja, eu tenho zero igual a zero e a relação está satisfeita. Então a lei de Faraday está muito ok, né? Tá ok, ela preserva esse resultado matemático. Tá? Mas o mesmo não acontece para a lei de Ampère. Olha só, vamos lá para a lei de Ampère. O que eu tenho na lei de Ampère? Eu tenho que o rotacional do campo magnético é igual a μ0 vezes a densidade de corrente. Tá? Então vamos fazer o mesmo processo, vamos aplicar o divergente aos dois lados da equação. Tá? Então o divergente do lado esquerdo, né? Então tem o divergente aplicado ao rotacional de B. Tá? Isso aqui é igual a, vamos colocar o μ0 já para fora, o divergente do J. Tá? Do lado esquerdo eu tenho o divergente do rotacional. Eu tenho o divergente do rotacional. E por essa relação, ele é zero. Tá? Então, isso aqui
é zero. Tá? Mas agora o que eu tenho do lado esquerdo? Eu tenho o divergente de J. Tá? Ele só vai ser igual a zero, o divergente de J, se eu tiver correntes estacionárias. O que não é o caso agora, eu já não tenho mais correntes estacionárias. Eu estou trabalhando com correntes que variam. Tá? Estou trabalhando com correntes induzidas. Tá? Então, correntes que são zero e de repente elas começam a aparecer. Então, devido à indução de campos, tá? Devido à variação do fluxo do campo magnético. Então, agora esse divergente de J não é mais igual a zero. Então, isso aqui, pessoal, é diferente de zero. E aí eu tenho uma inconsistência. De um lado eu tenho zero, do outro lado eu tenho diferente de zero. Tá? Então, isso aqui não é mais uma equação. Tá? Isso aqui tem algum problema. Tá? Isso aqui só vai ser satisfeito, essa relação só é satisfeita quando eu tenho correntes estacionárias. Porque aí, quando eu tenho correntes estacionárias, obviamente o divergente de J é igual a zero e eu tenho zero igual a zero. Tá? E aí, como eu conserto a lei de Ampère? Tá? Então, aí vem a contribuição de Maxwell para... Quer dizer, Maxwell contribuiu com todas, né? Ele escreveu as equações dessa forma, mas tem uma contribuição fundamental dele para a lei de Ampère que permite que a gente tenha agora um campo elétrico variando no tempo produzindo um campo magnético. Tá? O que a gente viu até agora aqui? Campos magnéticos variando no tempo produzem campo elétrico, pela lei de Faraday. Mas agora, com a adição do termo que vai consertar essa inconsistência na lei de Ampère, eu tenho variação de campo elétrico que também produz campo magnético. Tá? Então, a solução de Maxwell é a seguinte. Tá? Vamos colocar aqui. A solução de Maxwell é a seguinte. A gente continua tendo o lado esquerdo da lei de Faraday, tá? Tem o termo de corrente, mas agora eu vou adicionar um novo termo aqui, tá? Que é o termo que depende do campo elétrico, que vai ser μ0, ε0, tá? Derivada do campo elétrico no tempo. Então agora eu estou impondo que existe um campo elétrico que varia no tempo, tá? E que ele está relacionado com o campo magnético. Tá? Então, mesmo que eu não tenha correntes, tá? Mesmo que eu não tenha correntes, densidade de corrente no material, se eu tiver campo elétrico variando no tempo, já é o suficiente para produzir campo magnético. Tá? Mas vamos ver como a inclusão desse termo resolve o problema. Tá? Então, vamos tomar o divergente novamente de ambos os termos aqui. Tá? Então, divergente desse lado, tá? Da equação, divergente do rotacional de B. Isso aqui vai ser igual a divergente, vamos tirar o μ0, né? Vai ter μ0, divergente de J, tá? Que já estava lá, mais μ0, ε0, derivado em relação ao tempo. Já jogo lá para dentro o divergente, fica o divergente de E. Tá? Então é isso que apareceu aplicando o divergente aos dois membros da equação. Agora vamos lembrar quem é divergente de E. Tá? Agora eu posso usar a lei de Gauss aqui, que diz que divergente de E é igual a ρ sobre ε0. Tá? Então, no fim das contas, eu tenho μ0 divergente de J mais μ0 ε0 vezes a densidade de carga dividido por ε0. Tá? Esse ε0 cancela. Isso aqui vai ficar μ0 divergente de J mais mi vezes, μ0, né? Isso, μ0 vezes ρ. Então dá para colocar colocar em evidência esse μ0, tá? Isso aqui vai ficar, deixa eu só deixar assim, μ0 divergente de J mais ρ. Opa, perdão, esqueci aqui a derivada no tempo, né? Deixa eu voltar aqui. Então, isso aqui vai ficar 1, e aqui eu tenho del ρ, del t, né? Que foi o que eu substituí aqui dentro, né? Substituí o que eu estou derivando no tempo, né? Que é o divergente de E por ρ sobre ε0, tá? Então, aqui só corrigindo. Aqui eu tenho del ρ, del t. E aqui também del ρ, del t.
Mas lembrem-se da equação da continuidade. O que eu tenho aqui dentro, pessoal, é justamente a equação da continuidade. Tá? Eu tenho que divergente de J divergente de J mais del rho del T é igual a zero. Então, todo esse termo que está aqui é zero pela equação da continuidade. Então, esse termo que o Maxwell adicionou à lei de Ampère, essa variação no tempo do campo elétrico, ela é necessária para que a lei de Ampère esteja de acordo com a equação da continuidade. Tá? Então, se eu tenho a equação da continuidade aqui, isso tudo é igual a zero, tá? E, portanto, no fim das contas, eu tenho que, aí voltando aqui em cima, que o divergente do rotacional de B é igual a zero. Ele já era zero, né? Por definição, por aquela relação vetorial, e esse outro zero apareceu pela equação da continuidade, que só foi possível que ela aparecesse aqui devido à inclusão desse novo termo. Tá? E aí agora eu tenho a lei de Ampère-Maxwell. Tá? Agora eu tiro essa inconsistência da lei de Ampère e agora eu tenho a lei, vou colocar assim, lei de Ampère-Maxwell. Tá? Que diz que o rotacional de B, tá? O campo magnético, vai ser devido ao aparecimento, ou vai ser devido a uma corrente, pode ser uma corrente estacionária, ou não, tá? Mas está diretamente ligado a uma corrente, uma densidade de corrente, mas também eu tenho uma contribuição devido à variação do campo elétrico no tempo. Tá? Então, essa aqui é a última das nossas equações de Maxwell. Tá? Essa aqui é a lei de Ampère-Maxwell. Tá? Então fecha o ciclo, né? Agora eu tenho um campo elétrico variável também produzindo um campo magnético, né? Então pela lei de Faraday eu tenho um campo magnético variável produzindo um campo elétrico. Agora eu tenho um campo elétrico variável produzindo um campo magnético, tá? E isso a gente finaliza essa discussão fundamental sobre as equações de Maxwell, né, na eletrodinâmica. As outras equações, a equação que diz que não há monopolos magnéticos e a equação da lei de Gauss, né, a equação de Maxwell, que é a lei de Gauss, que é o divergente de E igual a ρ sobre ε0, elas não têm modificação devido a efeitos de eletrodinâmica, né, e devido a efeitos que aparecem quando eu tenho campo magnético e campo elétrico variando. As duas equações que são modificadas é a lei de Faraday, né, que, enfim, agora a gente chama essa equação de lei de Faraday, só voltando aqui em cima. Tá? Essa equação aqui, que é a lei da indução de Faraday. Variando o campo magnético, eu tenho campo elétrico. E aqui embaixo, a lei de Ampère-Maxwell, que diz que variando o campo elétrico, eu tenho campo magnético. Então, essas duas coisas se sustentam, né? Essas duas quantidades físicas estão intimamente ligadas e se sustentam. Tá? A consequência disso é o aparecimento de ondas eletromagnéticas. Tá? A gente pode reescrever essas equações em termos dos potenciais, tanto do potencial elétrico quanto do potencial vetor, e mostrar que as equações de Maxwell se reduzem a equações de onda, equação de onde eu tenho oscilação tanto do campo elétrico quanto do campo magnético no vácuo, que é impressionante. Né? Eu vou ter ondas que se propagam em meios onde eu não tenho material nenhum definido, tá? Onde eu tenho o nada, onde eu tenho o vácuo clássico. Tá? Essa foi uma das grandes consequências da teoria eletromagnética de Maxwell, a previsão de ondas eletromagnéticas, a previsão de que campos elétricos e magnéticos produzem ondas que se propagam em meios que não precisam de nenhum material para se propagar, né? Porque o que a gente está sempre acostumado são ondas mecânicas, né? Ondas, por exemplo, num lago. Você joga uma pedra no lago, você tem as variações de pressão ali no meio, né? E essas variações de pressão, elas produzem essas ondulações. Tá? Você tem isso. Mas no caso das ondas eletromagnéticas, você não necessita desse meio para que essas ondulações se propaguem. Tá? Você tem a própria natureza do campo elétrico magnético, ela se propaga no vácuo.
tá? Muito bem. Então, a gente finaliza por aqui e a gente continua essa discussão na nossa aula síncrona, ok? Na nossa atividade síncrona da semana, tá? Então, obrigado e até a próxima.